Salve, salve, rapaziada! Começando aqui mais um podcast 2 Toques. Aqui você sabe que é mais um filho do Projeto Amplitude FC, cara. Então, antes de mais nada, eu já te convido a seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no @Amplitude em todas elas. Twitter, Facebook, YouTube, Medium e o nosso novo Instagram. E a gente tá colocando todas as nossas informações lá também, certo? Já chegando aqui para mais um 2 Toques e dessa vez um 2 Toques especial, cara, em que a gente vai tratar os certificados de clubes formadores aqui no Brasil, cara. Assunto muito importante e que vem em voga desde a tragédia que aconteceu lá no Ninho do Urubu. Essa semana fazem 2 meses que aconteceu a tragédia e muitas coisas ainda precisam ser explicadas. E para isso, para esse debate, eu tô, é claro, com os meus parceiros de Amplitude FC. Diga lá, Maquineto, tudo certo, mano? Salve, Nato, salve ouvintes do 2 Toques. Estamos de volta aí para falar de um tema, dessa vez um tema sério, um tema importante e um programa que traz uma convidada que daqui a pouco você vai apresentar, que eu acho que vai esclarecer muita coisa. A gente vai sair um pouquinho do achismo e trazer alguns elementos para cada um tirar suas conclusões ao final do programa. Acho que é isso que a gente espera. Importante pro debate, né, cara? Diga lá, Arthur Salles, meu mano, como é que você tá, meu querido? Boa noite, Nato, boa noite aí pra todos os ouvintes do 2 Toques, boa tarde, bom dia, tá? Pra quem não estiver escutando aí, né, na parte noturna. Eu acho que esse é um programa fundamental, né, primeiro, por não deixar esse acontecimento morrer, né? Esse assunto ele tem que estar em voga sempre. A gente tem que sempre tentar entender o que aconteceu no caso do Flamengo. E não é exatamente o que a gente vai destrinchar aqui, mas deixar esse assunto em evidência, né? Então é também uma espécie de homenagem para as vítimas, mas acima de tudo discutir para que não ocorra nunca nada parecido. E, né, com esse gancho, a gente pensar em um dos tantos aspectos, né, que envolveram essa questão, que é o certificado de clube formador, né? Então a gente vai falar bastante do clube formador, como que ele funciona, como que os clubes conseguem esse certificado, né, para que eles conseguem, o que eles ganham com isso, se ele melhora realmente a vida dos jovens jogadores, se ele ajuda na formação, enfim, isso daí tudo nossa convidada a gente vai conseguir trazer com muito detalhe. Ela é uma especialista no assunto e espero que o pessoal que está ouvindo consiga aproveitar bastante o programa. Perfeito, e para ajudar a gente no programa de hoje, uma convidada especial, Thaís Toledo, proprietária da Acessos e também profissional de serviço social. Tudo bem, Thaís? Boa noite, prazer de estar falando contigo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Boa noite, Nato, boa noite a todos. Eu que agradeço a oportunidade de participar desse diálogo, né, fundamental. E também agradeço o interesse de vocês, né, em trazer essa discussão, trazer esses aspectos ou estratégias de enfrentamento que são necessários para pensarmos aí nesses direitos que estão sendo violados de criança e adolescente no futebol. Perfeito, então bora para o nosso debate. Então, Thaís, começando aqui o nosso debate, eu gostaria de te perguntar mais ou menos como funciona o seu trabalho lá na Acessos. A gente sabe que você presta aí uma série de consultorias aí aos clubes, mas explica para o nosso ouvinte aqui como funciona o trabalho da Acessos e o seu trabalho dentro do serviço social. Combinado. A Acessos é hoje uma rede de profissionais, né, de serviço social, psicologia, educadores, atores, é uma série de profissionais voltados para a formação integral, né, dos sujeitos inseridos no futebol ou no esporte no geral. Nós prestamos consultoria para intervenções sociais, né, de aspectos sociais mesmo, ou sistêmicos mais voltados para a gestão. E nós vamos até o clube, fazemos um diagnóstico, seja ele social ou institucional, para entender um pouco da demanda do cliente, e a gente cria um plano de ação, né, com a demanda do cliente, nos aspectos de identidade, relações, processos e recursos, buscando resultados, né, pautados nos direitos e autonomia. Legal, Thaís. Então, queria que você entrasse um pouquinho mais, né, detalhada aí no trabalho, né? E eu sei que você talvez não vá poder passar o nome do clube, né, ou detalhar exatamente, né, onde foi feito isso, mas falar sobre uma intervenção que a Acessos tenha colaborado em relação ao certificado de clube formador, né, o clube conseguindo esse certificado, né, como que vocês conseguiram
ajudar o clube? Como é que foi esse processo? Foi muito difícil, né? E também a parte burocrática, né? Qual que é a documentação? O que o clube precisou trazer para os avaliadores, né? Para a federação, enfim. Como é que funciona isso para o público entender na prática e como é que funciona esse processo de certificação e com um caso real aí que você tenha ajudado a executar. Ok. Nós atendemos clubes grandes, médios, pequenos, então a demanda é bem relativa. Mas o que eu posso te dizer é assim, a gente trabalha em 3 eixos. O primeiro é diagnóstico, o segundo são processos e o terceiro documentação. E o certificado, né, não os pré-requisitos, ele fala muito sobre a documentação. Como que você vai, né, provar para as federações estaduais, que é o órgão que hoje está incumbido, né, de fazer essa checagem de documentos, né, e ver se o clube está em ordem ou não para que receba a certificação. Então, as documentações, elas estão descritas, né, desse documento, então é a parte mais fácil do processo. A mais difícil ou mais demorada, dependendo de como o clube se encontra no momento, é a parte de processos mesmo, né? Então, vamos dar um exemplo. Como que hoje está organizado, estruturado o alojamento de atletas? Será que esse alojamento está atendendo as normas regulamentadoras? Será que ele está atendendo aspectos de higiene, de salubridade, número de atletas por quarto, banheiros de acordo para atender a quantidade de atletas que tem naquele espaço? Então, são detalhes que você tem que organizar no dia a dia, né? Não é só ir lá, né, tirar foto e documentar, mas sim organizar junto com a instituição, capacitar pessoas para trabalhar de uma diferente maneira a partir daquele momento, para que lá no futuro, seja daqui 2 meses, 3 meses, 6 meses, depende muito de cada caso, a gente consiga documentar e esse documento esteja de acordo com as diretrizes. As diretrizes, elas são pautadas na Lei Pelé. Então, resumidamente, são direitos que estão previstos, né, na Constituição, no ECA e depois na Lei Pelé, e que os clubes precisam assegurar nessa formação. Aspectos de saúde, de educação, de moradia, de segurança. Então é isso, a gente ajuda o clube a entender onde ele está, né, e o que ele precisa ajustar no dia a dia dele, na rotina, com relação a essa proteção, né, para que depois a gente consiga documentar isso e enviar para a federação, em busca da certificação, no caso. Então, Thaís, você falou um pouquinho sobre como você encontra um clube e tenta adequar aquela realidade do clube, fazer uma análise, fazer uma espécie de relatório das necessidades e a partir daí o clube se adequar às determinações para conseguir o certificado. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, claro que do seu prisma, né, de quem tenta cuidar para que as coisas estejam devidamente ordenadas, como é que funciona, qual a tua experiência no quesito fiscalização, porque principalmente depois do que aconteceu no Ninho do Urubu e após a tragédia lá com os meninos, a gente viu vários outros casos sendo denunciados de circunstâncias de alojamentos, de alimentação, de viagens, etc. Como é que existe essa fiscalização, primeiro na teoria, como deveria ser, e como ela é feita na prática, se isso é uma coisa da CBF, das federações, se tem um tempo para você renovar esse certificado, ou se você tirou uma vez, ele é vitalício, enfim. Queria que você esclarecesse um pouquinho para a gente aqui, para os ouvintes, obviamente, como é que funciona essa fiscalização e, se possível, eu sei que talvez seja conflitante um pouquinho, mas como é que você enxerga essa fiscalização, se ela é eficiente, se ela não é, talvez alguma medida que pudesse melhorar essa fiscalização, caso ela não seja tão boa, enfim. Ok, vamos lá. Então, com relação à certificação, né, acho que o primeiro aspecto, vamos dizer que negativo, é que ela não foi construída, né, contemplando a proteção integral. Então, ela tem falhas, né, tem brechas aí, né, nas solicitações. Então, ela não é completa, né?
Mas, independente disso, voltando que, independente da certificação, os clubes todos deveriam cumprir tudo isso, independente de ter esse certificado. Mas o certificado tem um aspecto positivo porque ele incentiva, né? Os clubes passam a ter interesse em ter o certificado porque eles têm as contrapartidas na formação do atleta, enfim. E aí ele acaba atendendo essas exigências, né? Começam a prestar mais atenção em detalhes que já deveriam acontecer, mas não acontece. E, consequentemente, os adolescentes passam a ter seus direitos garantidos. Com relação à fiscalização, que você me perguntou, eu não acredito que ela funcione de uma maneira tão efetiva, né? A CBF hoje, ela passa essa atribuição para as federações estaduais, que por suas vezes cada uma faz de uma maneira, então não existe um protocolo tão definido, tão claro de como isso tem que ser feito, né? Então as próprias pessoas que fiscalizam, elas também não têm claro, né, como que deve ser feito ou como aquele item tem que ser atendido no dia a dia. E independente da fiscalização, assim, voltando nos aspectos que eu acho que precisariam ser melhorados, eu acho que em primeiro lugar ser refeito essa certificação pensando no aspecto de proteção integral, para levar em consideração tudo que a gente tem já na legislação, independente do futebol, porque o futebol está na sociedade e a criança e o adolescente, antes de serem atletas, eles são já crianças e adolescentes. O segundo aspecto é mais clareza nas descrições e nas exigências, né? Então, por exemplo, tá lá, alojamento adequado para adolescentes. Mas o que é um alojamento adequado, né? Isso é muito complexo, né? E é relativo também. Então, acho que tem que ser mais claro e tá mais objetivo, inclusive, os itens de exigência. E também acho que deveria ser incluído tanto um protocolo, claro, para todas as federações e também um modelo de capacitação, né? Capacitação em 2 níveis. Capacitação para as pessoas que fiscalizam e capacitação também para os clubes que querem ter esse certificado, né? Hoje o clube me contrata acessos, nos contratam, porque eles não sabem o que tem que ser feito, né? E eu acho que isso, na verdade, deveria ser aberto a todos. Eles deveriam ser capacitados, os clubes deveriam ter essa informação sem custo algum, né? E para que fosse algo mais natural, né? E não fosse algo tão difícil, até porque hoje é uma média de 6% somente dos clubes que tem esse certificado. E você tinha me perguntado também, com relação ao prazo, tem uma renovação a cada 2 anos. Então existem sim clubes que têm o certificado e depois passa 2 anos, na renovação ele perde. Ele perde por quê? Porque ele não teve alinhamento de processo, entendeu? Ele só documentou, mas aí o processo se perde em 2 anos, né? Se as pessoas não estão capacitadas para entender como que tem que trabalhar a partir daquele momento. Thaís, aproveitando a sua fala, uma coisa que me pegou também foi essa questão de uma das falhas que você apontou, pelo menos que eu entendi, gira muito em torno da questão mercadológica, né? Porque os clubes, ao buscarem esse certificado, a gente sabe que os clubes recebem vantagens principalmente econômicas, se a gente for analisar friamente, e em contrapartida, na sua visão, você acha que falta uma preocupação mais na parte social em si, do cuidado desses garotos e tal? Porque a gente que mexe com o meio do futebol e que convive com isso diariamente, seja como torcedor, analista, pessoas que trabalham em clubes, a gente vê o quanto jogadores são tratados como mercadorias. A gente já discutiu aqui em outros programas, até com o Breler, com o Marcelo, enfim. Você acredita que muito desse pecado dos clubes, ao buscar e tentar manter esses parâmetros aí que, para além do certificado, já seriam obrigatórios por conta do ECA, por conta da Constituição, etc. É muito disso, de faltar mais uma visão social e tá muito ali focado na questão mercadológica? Sem dúvida, exatamente isso. Está, assim, focado na questão mercadológica, econômica, né? Então ele é visto como um objeto e não como um sujeito de direitos.
né? E como está na Constituição, é prioridade, né? E no futebol a gente não sente isso acontecer, né? Como se, no fundo, ele é só mais um objeto, se ele serve, se não serve, tchau e pronto. Então, assim, você me lembrou aqui de algo muito importante a se dizer, porque, assim, são adolescentes em relação de trabalho, né? Porque ele tem horários para cumprir, ele tem que mostrar dedicação, ele tem que ter resultado no trabalho para permanecer naquele espaço e naquele ritmo de, entre aspas, trabalho, né? Apesar dele estar nessa relação de trabalho, ele está totalmente descoberto, né? Então, assim, vamos pensar que o futebol hoje, ele é um mundo à parte. Não deveria ser, mas ele é parte, praticamente, da sociedade. Porque qualquer outro órgão, ele está previsto, né? Então, assim, o que acontece? Se uma ONG, ela vai ser aberta, se um abrigo vai ser aberto, qualquer instituição que vai atender criança e adolescente, ela vai ter que, no mínimo, ter os requisitos mínimos de garantia dos direitos, como está previsto nas legislações, certo? Porém, no futebol, isso não acontece, né? Então, por exemplo, um adolescente, a partir de 14 anos, ele tem o direito de trabalhar para uma empresa, alguma instituição, pela lei de aprendizagem. Só que a lei de aprendizagem, ela não é válida para o futebol. Veja bem, ela não é válida para o futebol, né? Então, o que acontece? A gente também tem adolescentes que estão na relação de trabalho, que estão dentro dos clubes, mas estão totalmente descobertos, porque não tem o que está previsto na lei de aprendizagem, que são os direitos. Jornada de trabalho reduzida, salário mínimo, 13º, férias, vale transporte, período de faixa etária e uma série de coisas que poderia estar sendo encaixado na realidade do futebol, porém não está. Então, afirmando, né, ele, apesar de estar numa relação de trabalho, ele não tem benefícios, nenhum tipo de garantia de cobertura nesse sentido. Ô Thaís, ainda pegando esse gancho que você comentou aqui agora, de benefícios, eu gostaria de te perguntar do clube. O que ele ganha? O que ele ganha tendo esses certificados? Porque a gente sabe que no futebol ninguém entra para perder, né? Mas que tipo de benefícios que os clubes formadores ganham por obter esses certificados, de estabelecer contrato com esses jogadores tão jovens assim? Que tipo de benefícios futuros esses clubes têm com esses certificados, ô Thaís? Na verdade, resumidamente, ele tem garantia na formação. Ele tem um valor econômico garantido, uma porcentagem na formação do atleta. Então, vamos supor, se esse atleta ele assinou um contrato de formação, ele tem hoje 14 anos, ele ficou no clube 2 anos, aí ele foi para um outro clube ou para um outro clube e foi para a Europa, enfim, foi vendido. Aquele primeiro clube, se ele tem esse contrato assinado, ele vai ter porcentagem em cima dessa venda, em cima desse jogador. Agora, se ele não tem esse contrato assinado, ele não tem garantia nenhuma. Então, os clubes hoje, eles querem ter o certificado justamente para ter, né, esse benefício, né, caso esse atleta venha, né, a ter um resultado esportivo significativo aí. Ou seja, um jogador que estourar na Europa, por exemplo, por ter o clube formador ter esse certificado, então o clube acaba recebendo esse tipo de benefício futuro, hein? Por um longo tempo. Exatamente, ele recebe. Só que aí é que está, né? A gente está falando de um contrato de formação, né, atleta. Mas nesse contrato, ele tem garantias para o clube, mas para o atleta não, entendeu? Justamente porque ele não está pautado nessa proteção, né, que é algo já constituído nas legislações vigentes. Então ele é solto, entendeu? É um contrato somente específico para os casos esportivos, porém ele não garante nada para esse atleta, entendeu? Garante assim, entre aspas, porque se a gente está dizendo, né, de um universo de clubes que tem um certificado e que ainda viola direitos, então que direito esse atleta está tendo? Né? Ele tem direito à alimentação? Será? Ele está tendo direito à moradia? Será? A gente está falando da tragédia. Né? Será que ele está tendo direito ao lazer, a conviver com a família, seja em algumas visitas durante o ano, conviver em comunidade, ter
liberdade, porque o que eu vejo às vezes que o mínimo não é garantido, não tem nem liberdade de expressão, não tem liberdade para se colocar, não tem liberdade para sair do alojamento. Quer dizer, ele passa a ser um sujeito completamente, né, isolado, né, da sociedade. Legal, Thaís. O que você falou, acho que entrou no centro da discussão, né, que a gente queria levantar, que é justamente isso, né, e, né, para quem tá ouvindo, né, entender que a gente não tá falando de Flamengo, de Vasco, de qualquer clube ou do que aconteceu, tentando achar um culpado pra tragédia. A gente tá pegando a tragédia como pano de fundo pra discutir, e aí essa colocação e, né, a reflexão que eu vou trazer pra você complementar é justamente essa, né? E o que você acabou de falar, se num clube, né, tão grande, com tanta estrutura e com o certificado que teoricamente garante algumas coisas, em teoria mesmo, né, reforçando isso, para os garotos, aconteceu o que aconteceu, né? A gente não viu garantido nem a segurança, né, que é assim, o direito fundamental do fundamental, né, que é o direito à vida no final das contas, né? O que o certificado tem garantido pros jovens jogadores. Mais pra frente também né, acho que é legal a gente discutir as melhoras que trouxe para esse ambiente, mas assim, né, o que no fim das contas o certificado tem conseguido garantir, se não, nesse caso específico acabou não conseguindo garantir nem o direito à vida. Na verdade, que o certificado, ele acaba contemplando os clubes de grande expressão, né, como você mesmo disse. E é bom a gente pensar, né, quando a gente fala futebol, que universo é esse, né, que a gente está falando. A gente está falando dos clubes grandes, médios, pequenos, de grande expressão, pequenos, e ainda me atento a lembrar que existem as escolinhas, os projetos sociais, entre aspas, que chamam de projetos sociais, e que são espaços que colocam também crianças e que muito ainda pior do que o que a gente vê nos clubes, né? Então, quando a gente fala futebol, é um universo gigantesco, e quando a gente fala de certificação, a gente ainda está falando de um universo bem pequeno, né, desse todo. Então, volto a dizer que, pensando como estratégia para solucionar isso, porque de fato todo mundo hoje, por conta da tragédia, está levantando uma série de problemas e de questões, de violações, de negligência que acontecem no dia a dia, mas acho que a gente tem que pensar nas estratégias, né? Porque afinal de contas está tudo errado, está tudo desorganizado, todo mundo sabe. Mas o que a gente pode fazer? E eu acho que a gente tem que se organizar como sociedade civil. Eu não acho que a culpa é só da CBF, das federações, dos clubes. Eu acho que é culpa de nós todos, né? Porque nós também somos responsáveis por eles. Então, em estratégia, nós deveríamos pensar em como se organizar, entendeu? Ministério Público, clube, CBF, comunidade, vara da infância, conselho tutelar, todo mundo se organizar e pensar como que nós podemos vincular o clube de futebol ao sistema de garantia de direitos, né? Para que ele faça parte do poder público e do Estado, para que o Estado também se responsabilize por tudo isso, né? Seja para dar um tipo de registro. Eu acho que o certificado de formador está lá na frente. Eu acho que a gente tem que pensar até num registro para o clube funcionar, entendeu? Uma instituição, uma pessoa quer abrir uma instituição, ou o clube quer iniciar suas práticas esportivas, ela tem que ter o quê para começar? Se ela vai formar criança e adolescente, ela tem que, dentro do sistema de garantia de direitos, dar lá os seus benefícios, né, para que ele possa, né, desenvolver de uma maneira responsável esses jovens. Você já trouxe uma proposta, né, Thaís? Eu sei que você tem muita experiência no assunto, então, né, eu acredito que você já consiga vislumbrar o que precisa ser feito para melhorar nesse aspecto. Mas no cenário atual, né, assim, o que daria para fazer agora, né? E eu acho que essa questão de uma licença para o clube funcionar é uma coisa que a gente tem que lutar, né? Não é algo que a gente conseguiria fazer para agora, mas então, assim, de imediato, o que você acha que seria possível fazer, ou com o próprio clube formador, nos restringindo nesse universo do futebol, né? Das entidades ligadas ao futebol, federações, clubes, etc.,
o que seria possível fazer para aperfeiçoar o certificado de clube formador ou um outro mecanismo para ajudar a promover a garantia desses direitos? Capacitar os clubes e os profissionais que trabalham com esses jovens e potencializar a fiscalização, né, que ela funcione de uma maneira efetiva. Mas aí eu acho que tem que ser uma fiscalização para todos, né, não só para a certificação. Acho que os clubes têm que receber essa fiscalização, inclusive do Ministério Público. Hoje, por conta da tragédia, o Ministério Público está, né, fazendo as fiscalizações em alguns clubes. Mas o que eu percebo? Quem está recebendo a fiscalização hoje é o Vasco, é o Botafogo, o Flamengo, é o Palmeiras, Corinthians, Santos, entendeu? São os clubes que todo mundo está vendo. Só que ninguém foi nos clubes pequenos, que é onde o negócio está pegando fogo, entendeu? E que ninguém conseguiu ajustar as coisas do dia para a noite. Porque o clube que tem recurso, hoje ele está se movimentando, eu estou sentindo isso, inclusive com os clientes que a gente atende. Coisas que a gente até levantou, isso precisa ser resolvido, mas o cliente fala, não, vamos esperar um pouco, não tem recurso, não vou mexer nisso agora. Depois do que aconteceu, de acordo com as fiscalizações do Ministério Público, esses clubes que são grandes, todo mundo está se movimentando. Mas por quê? Tem recurso, tem processo alinhado, ele faz, do dia para a noite resolve. Não, aquilo lá que precisava ser feito, tem que mudar de alojamento, a gente muda. A gente faz tudo. Agora eu me pergunto, o que estão fazendo com relação aos clubes menores? Porque os clubes menores não têm recurso, entendeu? Então, mesmo que ele saiba que ele vai ter fiscalização, ele mal consegue mudar aquela realidade, entendeu? E os meninos continuam lá, em situação de risco. Thaís, você tocou num ponto muito interessante agora, que era justamente mais ou menos isso que eu queria tratar com você nessa pergunta. A gente, de acordo com o levantamento, pesquisa que a gente fez antes da gravação, atualmente são 39 clubes que possuem o certificado, né? E, assim, pensando no universo de futebol nacional, 39 clubes não são nem a Série A e Série B completas. Ou seja, exato, é muito pouco, né? E a partir daí, eu queria que você falasse um pouco justamente dessa realidade. Eu não sei se você já teve algum tipo de contato, até porque pelo seu trabalho você atua muito mais quando você é demandada do que propriamente você buscar clientes, etc. Eu acho que eu não sei como é que funciona a sua captação de clientes exatamente, mas eu imagino que você muito mais recebe a demanda do que propriamente busca ela em si, principalmente se tratando de clubes pequenos, que é esse o ponto-chave da minha pergunta agora. O que é que você imagina do tanto de coisas que, em tese, faltam para esses clubes se adequarem aos requisitos pedidos no certificado? E, como você já citou previamente na pergunta anterior de Arthur, a distância que a gente está, qual tipo de solução que você vislumbraria pro sentido de, assim, tem alguns clubes que chegam ao limite, talvez, eu imagino que não teriam condições de ser clubes. Mas e aí, como é que vai fazer? Tem muita questão política por trás, talvez seria o caso até de suspender esses clubes de competições, etc. O que é que você imagina que seria necessário para uma melhor organização disso? Mas é basicamente isso que eu queria saber. Primeiro, quais os pontos que você considera mais críticos no sentido de coisas que faltam nesses clubes pequenos e de médio porte para atingir esse nível do certificado, e quais seriam, sei lá, suas medidas, se você fosse, sei lá, presidente da CBF, quais as medidas que você acha que seriam eficazes para acontecer pelo menos uma adequação com um número maior de clubes do que esses 39 atuais? Claro, vamos lá. Com relação ao cenário, né, que você me perguntou, como que eu enxergo, quais são as piores, né, violações de repente que acontecem no dia a dia. Assim, a gente vê muita coisa difícil de absorver, assim, a gente está falando de requisito mínimo mesmo, tá? Então a gente vê, tipo, vou te relatar coisas
que a gente infelizmente vê a todo momento, mas assim, às vezes eu chego num alojamento que tem 14 meninos dormindo em um quarto. Existem realidades que os meninos não dormem em camas, dormem em colchão. Tem alojamentos que eu conheço que tem um banheiro para 30 meninos. Tem clubes que só dão duas alimentações por dia, só almoço e jantar. Então, se a família quiser mandar dinheiro para ele tomar café, né, da manhã, da tarde, enfim, tudo bem, senão ele fica descoberto. Sem contar no tipo de alimentação, porque em alguns casos ele não nutre o atleta, ele desnutre, dependendo do que ele está oferecendo para comer. Que é alguns casos que eu vejo, arroz, feijão e salsicha, e coisas piores até. Ou realidades que, assim, às vezes ele deixa de conviver com a família porque o clube não paga nenhuma ajuda de custo por conta de não ter recurso, e aí ele não tem como, ele mora longe, porque a família mora no Acre, por exemplo, ele está no Sul. Aí o que acontece? Ele fica longe dessa família, às vezes 2 anos sem ter a família, né? Isso é um direito absoluto e é violado, assim, até em clube grande. Porque o clube não quer custear a passagem de menino que mora tão longe. Então ele fica lá, ele passa a ser formado, entre aspas, né, pelo clube, longe da família. Nos aspectos de saúde também, ele está muito predisposto à lesão e nem sempre a desgaste físico, emocional e psicológico, né? E nem sempre ele tem um apoio, ele tem uma escuta, ele tem alguém para assisti-lo, porque afinal de contas é uma criança, né? Não tem ninguém, às vezes, nem para saber se ele está com febre, se ele não está, se ele está com dor, se ele está com alguma depressão. Enfim, coisas que qualquer sujeito pode estar acontecendo, mas assim, se ele estivesse na família dele, alguém ia estar prestando atenção. E tem alojamentos que a gente não tem nem responsável, que o menino dorme, eles dormem lá 50 meninos dentro de um alojamento e tem nenhum responsável na madrugada. Então, aspectos de segurança também sendo infringidos. Sem falar estrutura de moradia, profissionais que não são capacitados para trabalhar com jovens, então estigmatiza o tempo inteiro. E relações de violência, discriminação, assédio, né, negligência no geral. Então, assim, te falei um pouco de cada coisa, mas esse tipo de coisa é muito comum a gente ver por aí, né, em todos os clubes, né, seja grande ou pequeno, mas muito mais, óbvio, nesses clubes de menor expressão. Qual foi a segunda pergunta? Desculpa, você fez mais uma, né? E você perguntou sobre estratégia, o que eu faria, né? Com relação a se eu fosse presidente do CBF, prefiro não responder. Nem tenho capacidade de responder essa pergunta, mas o que eu posso dizer para você é que as licenças e o certificado deram muito certo, porque movimentou, né? Houve um movimento a partir disso. Então, eu acho que assim, você quer ir para um caminho, para esse caminho ter um preço, entendeu? Você vai ter que pagar esse preço. Então, você vai para outro caminho se você não tem recurso. Então, hoje eu acho mesmo, assim como qualquer outro órgão, como qualquer outra instituição dentro do país que queira trabalhar com criança e adolescente, ele tem que preencher requisitos mínimos. Não acho que tem que ser diferente para um clube de futebol, para escolinhas, para projeto social, etc. Ô Thaís, dentro do seu trabalho de assistência social, gostaria de saber mais de ti a respeito do teu sentimento mesmo com relação a coisas que acontecem, que tu vê a todo tempo, como tu mesmo relataste, a base às vezes comendo massa com salsicha, assim, clubes de Série A também desse nível com relação a isso. E tu também já falaste que certificado também não garante muita coisa para a família, não garante muita coisa para o atleta. Nesse sentido, como que é o teu sentimento de uma pessoa que trabalha dentro da assistência social com relação a certos casos, como de crianças em situação de vulnerabilidade social, enfim, todos juntos, crianças com situações diferentes, com criações diferentes, todas reunidas em um quarto para conviverem e se tornarem profissionais. Qual é a tua avaliação disso? Qual é o teu sentimento com relação a tudo que está sendo feito no Brasil? Olha, o meu sentimento é de angústia, né? Eu me sinto bastante angustiada. Às vezes a gente comenta, né, o pessoal aqui, a equipe, a gente fala, às vezes parece que a gente acostuma, mas não é bem costume, que a gente vê várias vezes. Mas
muita angústia e muita tristeza, né? A gente ainda sente um impacto muito negativo, tanto por assistir isso acontecer, né? E as coisas que mais me tocam são, às vezes, aspectos e que o próprio jovem não percebe. E eu acho que aí é um nível, né, que mais me mexe comigo. Por quê? Porque aquele sujeito, né, aquele jovem, ele não entende tudo que ele precisa ter como prioridade, né? Ele não se enxerga como um cidadão que precisa, que tem direitos e que precisa ser assistido, que precisa ter convivência familiar, que precisa ter alimentação, moradia, tudo isso. Ele enxerga no futebol como se fosse um benefício extraordinário, porque ele está vendo uma oportunidade de realizar o sonho dele, de realizar o sonho da família, de proporcionar uma vida melhor para a família. E, na verdade, isso é uma ilusão. Então, isso mexe muito comigo, que é a ilusão criada por uma mídia, por uma questão cultural, né, do nosso país, que vende que o Neymar, que o Gabriel Jesus são exemplos a ser seguidos e que são alcançáveis, né, como se isso acontecesse todo dia, né? Então, esses meninos não têm ideia de que menos de 1% no ano são os atletas que vão conseguir subir como um futebol profissional. Entendeu? Ele não tem ideia. E isso mexe mais comigo, porque são meninos que estão deixando a vida deles de lado, né? Hoje a gente está falando muito sobre as mortes que aconteceram na tragédia e que, sim, não tem palavras para falar sobre isso, porque é uma tragédia. É um absurdo isso acontecer? É. Agora, eu te pergunto, né? E as vidas que estão que estão sendo deixadas de viver, né? A gente está falando das mortes, mas todos os dias eu vejo meninos, crianças deixando de viver por conta do futebol. E deixando por uma ilusão, porque a chance desse menino chegar, de dar um passo acima, é muito, mas muito pequena. Só que ele não sabe disso, né? Então isso acho que é o que me deixa mais sensível, mas é o que também me dá força, junto com a minha equipe, junto com um grande número de pessoas, que a gente tem um grupo de assistentes sociais, a gente tem psicólogos, educadores, tem profissionais de futebol, treinadores, tem muita gente engajada em mudar tudo isso. E eu acho que isso também dá forças para nós todos pensarmos em termos resistentes ao que a gente tem hoje, né, para que a gente consiga pensar em novas estratégias. Thaís, depois dessa tua fala muito importante, eu queria também aproveitar esse tema e continuar nele no seguinte aspecto. Você falou muito bem sobre essa questão do jogador dos meninos que compram esse sonho de ser jogador. Muitas vezes o sonho vai muito além das crianças e envolve toda a família em crescer, em viver uma vida melhor. E a partir daí, a gente sabe que a grande maioria, infelizmente, vai passar pelo momento da frustração, né? Vai passar pelo momento de entender que não rolou, que infelizmente a carreira não é nem que acabou, é que não vai começar, ou muitas vezes começa e por algum motivo ela não decola do jeito que o jogador tá pensando, o atleta tá pensando, e muitas vezes ele vai ficar jogando nesses clubes que tem o calendário curto, que vai jogar 4 meses e a partir daí o cara tá desempregado, sem fazer nada. E aí eu queria saber de você como é que funciona o trabalho junto a esses atletas e às suas famílias, para tentar amenizar esse impacto, seja do cara que não consegue se tornar profissional, ou seja do cara que às vezes até tem um desempenho absurdo na base e no segundo momento, quando ele vira profissional, ele não consegue virar, né, que é o termo que a gente usa no futebol, ele não consegue ser o jogador que ele prometia ser na base. E como é que faz para lidar com a família, com a cabeça dele e com o núcleo social? Como é que ele vai viver a partir dessa frustração? Enfim, queria saber como é que funciona esse trabalho do serviço social nesse assunto aí, que eu acho que a gente, como apaixonado por futebol, a gente sempre pensa, como tu falaste, nos exemplos Gabriel Jesus, Neymar,
Gabigol, enfim, desses caras que conseguiram, né? Prometeram e conseguiram, mas e quem não consegue chegar lá? Como é que funciona isso? E como é que se trabalha isso para tentar minimizar o impacto na vida desse jogador, dessa pessoa e da família também? Perfeito. Nosso trabalho nessa frente é muito voltado para a conscientização. Então, a gente tem que trabalhar informações da realidade, né? Então, por mais que não é assim, quebrar o sonho de ninguém, né? Ele pode sonhar, sim, ele pode se esforçar para atingir uma meta, e a gente acha muito saudável isso, desde que ele tenha informação suficiente sobre a realidade, para que isso não seja uma ilusão, né? Então, um sonho, ele não pode ser uma ilusão, ele tem que ter raízes, né? E, por exemplo, a gente tem um quadro, né, de uma pesquisa, inclusive, feita pela CBF em 2016, que fala sobre os salários dos jogadores. Esse quadro é um exemplo muito interessante, que a gente trabalha muito com os atletas, né, em várias faixas etárias, de diferentes maneiras, né, pensando em abordagens de grupo, em vivências, dinâmicas, mas usando técnicas para levar reflexão, né? Mas esse quadro chama muito a atenção dos atletas, que nesse quadro diz, é o primeiro item, né, sobre os jogadores, né? E fala, até que 82%, se não me engano, 82% dos jogadores no Brasil ganham até R$1.000, né? Olha que dado alarmante. E quando a gente faz uma atividade, faz, por exemplo, uma pergunta para eles, né? Quanto vocês acham que ganham, em média, um jogador no Brasil? Um jogador no Brasil, a gente está falando de todos os atletas, né? Que é uma média aí de 25 mil, 30 mil jogadores inscritos no Brasil. E aí eles falam assim, né? 20 mil, 50 mil, 100 mil. Eles não têm ideia, entendeu? Desse universo, apesar de estar lá todo dia levantando, treinando, sonhando que vai ser o jogador. Ele não tem essa ideia. Então, quando a gente leva ele a pensar e ajuda ele a entender essa realidade, esse sistema, como funciona, a gente dá mais condição para que ele seja um sujeito crítico e capaz de exercer cidadania, de ser um ator da sua história e de tomar decisões, né, de fico ou não fico no futebol, e se eu fico eu tenho consciência do que está acontecendo, né, e também se preparar para um momento de frustração, para um momento de uma negativa, um momento de uma dispensa, né? Eu acho que é muito importante isso, e é uma das frentes que o Serviço Social trabalha. Legal, Thaís. Vou fechar aqui, voltando um pouquinho pro certificado de clube formador, e para falar que a gente não é só ranzinza, né? Critica, não ficar só falando da parte ruim, eu queria que você falasse um pouco, né, dos impactos positivos que você viu. Você já falou, já citou aí que tanto o certificado quanto essas últimas licenças, elas fazem os clubes se mexer, que não seja por amor, não seja na dor, né, mas que os clubes acabam se mexendo. Mas além disso, né, eu sei, eu te conheço há algum tempo, sei que você tem uma experiência direta, né, com trabalho certificado, né, na base do Palmeiras, né, também, e aí depois com acesso. Então você tem essa experiência, e eu também já ouvi de um pesquisador aí que trabalhou com o certificado que ele pôde ver a transformação do antes e depois do certificado, os meninos aí tendo acesso a diversos profissionais, né, de várias áreas, e que isso teve um impacto, inclusive, dentro de campo, né? Eu queria saber se você, como você vê, se divide desse entendimento dele também, que você descrevesse de maneira geral o que você viu de aspecto positivo de que o certificado aí tá valendo. Ótimo. Não, os aspectos positivos também são fortes, porque ele provocou movimento, né? Então, os clubes que têm o certificado estão hoje em melhores condições, e os que não têm, muitos já estão em movimento para buscar isso, né? Então, isso significa que muita coisa já está sendo mudada, né? Então, é positivo isso. E para mim é uma satisfação, sinceramente, é um dos serviços que eu mais gosto de prestar, e estar junto com o clube nesse momento de reformulação, de transformação. É quando a gente pega aquele alojamento, a gente, né, consegue junto com aquela equipe pensar em como, né, assistir esses meninos, como formar de uma maneira integral, né, em todas as dimensões,
né? Seja emocional, social, cultural, educacional. Então, pensar nele como um ser, né, realmente em equilíbrio. E aí, consequentemente, falo também de um outro aspecto positivo, que é o resultado em campo. Porque o indivíduo melhor formado, né, melhor equilibrado, todos nós, né, precisamos disso, ele vai render melhor em todas as áreas da vida dele, né, seja na área pessoal e profissional. E é claro que as chances dele conseguir o resultado em campo e de conseguir um contrato profissional, de conseguir ser vendido, etc., são muito maiores. E eu tenho visto isso acontecer sim. Né? Claro que ainda não no ritmo que nós desejamos, né? Mas eu sim vejo isso acontecer e estou bastante satisfeita de sentir esse movimento. Thaís Toledo, fundadora da Acessos, especialista em gestão social. Poxa, muito obrigado por participar aqui com a gente do nosso programa de 2 Toques. Por favor, foi um prazer conversar contigo, é claro, antes de mais nada. Por favor, passa aí suas redes sociais, quem quiser conhecer seu trabalho, quem quiser conhecer o trabalho da Acessos, por favor, o espaço é seu. Agradeço muito a oportunidade, o diálogo, né? O papo foi muito bom mesmo, obrigada. Acessos, com 2 S no final, no Instagram e Face, e Thaís Toledo, SS no final, de serviço social. É isso, agradeço bastante, viu? Prazer é nosso. Diga lá, Arthur Salles, mais um podcast que entra pra história, mais uma aula que a gente tem aqui no 2 Toques. Como tentei destacar aí no começo do programa, acho que, né, um gancho triste, mas necessário. Justamente a gente tem que lutar para que jamais aconteça de novo. Então discutimos um pouco da tragédia do Flamengo dentro dessa perspectiva do certificado de clube formador, né? Qual que é o potencial dele, como que ele pode ajudar a garantir que todos os direitos dos jovens jogadores sejam realmente efetivados, né? Então, eu acho que a gente, dentro do que a gente pode fazer, né, que seja pouquinho, mas contribuiu aí para melhorar esse ambiente de formação. E agradeço pra caramba aí a Thaís, né, falando ao vivo mesmo, né? Obrigado Thaís por ter recebido a gente. E aproveitar também para deixar quem se interessar um pouco mais pelo certificado de clube formador em si, já que você sempre fala, né, Nato, vende seu peixe aí, eu vou passar uma entrevista que eu fiz com um pesquisador que eu acabei citando, né, atrás aí, com um pesquisador que fez o seu estudo de mestrado exatamente em relação ao certificado de clube formador, né, como que o clube consegue, né, essa questão das federações e tudo mais, se tem fiscalização ou não. É uma entrevista bem aprofundada, né, segundo o Medium aqui, 12 minutos de leitura. Quem quiser procurar, vai no industriadebase.com e o título é Clubes sem recursos e passividade das federações fazem certificado de clube formador estagnar. Que é, né, a gente falando justamente desse número aí de certificados de clubes certificados que acaba não evoluindo do jeito que a gente gostaria, né? E por quê, né? Quais são as razões e tal, e algumas partes positivas do certificado também, como eu pude falar. Então, assim, obrigado novamente pra Thaís e pra quem escutou aí até o final, tá aí com a gente. Um abração. Valeu, Smack, valeu, Nato. Valeu, Arthur. Valeu, Diga lá, Smack, meu parceiro. Mais uma aula que a gente tem aqui no nosso programa, né, cara? Como é bom aprender com esses profissionais, né, cara? Nato, com certeza. Esses programas, assim, a gente costuma brincar que são os programas que a gente mais curte fazer, porque a gente aprende muito, assim, a gente escuta os convidados, a gente conversa, a gente descobre situações que a gente não conhecia e, acima de tudo, a gente discute temas muito importantes, muito significativos e que estão na margem do futebol e que muitas vezes a gente não observa tão atentamente. E como o Arthur falou, infelizmente a gente só coloca uma luz ali, coloca um foco quando acontecem coisas desagradáveis como aconteceram no centro de treinamentos do Flamengo, né? Queria agradecer, assim como o Arthur, queria agradecer demais a participação da Thaís, acho que foi fundamental aqui para o nosso debate, trouxe informações muito legais e interessantes para a gente e para os nossos ouvintes, que é a razão de ser do podcast. No mais, queria agradecer. Quem quiser conversar comigo, tô no Twitter, @ismaqueneto.
Instagram também, no Face. E é isso, eu acho que e só como dica eu queria deixar aí, aproveitar e deixar os podcasts da casa. O Banho de Cuia aí, que é o podcast de futebol nordestino, a gente fez um balanço bem legal sobre a Copa do Nordeste, a gente tá produzindo materiais também sobre isso, então estamos acompanhando de perto, tem a finais de estaduais, também chegando o Campeonato Nacional, Séries A, B e C, que a gente vai acompanhar aí mais de perto. E além disso tudo, também chamar para todo o material que Arthur vem produzindo aí pro Amplitude, tanto texto sobre a questão do Flamengo, do ocorrido, né? Uns 2 meses após, o que é que aconteceu, o que é que a gente pode ver, tá lá no mídia do Amplitude. Temos o vídeo também que Arthur lançou, tem um jogo direto que o Arthur fala mais especificamente sobre o tema, enfim. E esse podcast meio que é um encerramento de uma espécie de... Eu considero um especial sobre o tema, pensando para além do que aconteceu, mas como a gente tentou abordar aqui no podcast, o que é que a gente pode fazer a partir de agora, né? Porque, infelizmente, as vidas dos meninos, elas não vão voltar mais, mas a gente pode utilizar esse fato ruim para aprender com ele e melhorar. Eu acho que o debate de hoje também contribui para isso. Espero que todo mundo tenha escutado e gostado. Valeu demais, Smack. É claro que tragédias assim acabam nos levando a outras reflexões, mas acima de tudo se deve salientar que essa tragédia, além de tudo que aconteceu, ela é moral. Ela reflete muito o momento que atravessa o nosso país. Já chamando você para seguir a gente lá nas nossas redes sociais, como de praxe, e como o pessoal já aqui falou, segue a gente lá no @AmplitudeFC em todas as nossas redes sociais, no Twitter, onde a gente está sempre ativo, Facebook também, YouTube, onde essa semana está saindo o vídeo do Arthur sobre a tragédia do Flamengo e certificados também, e também o nosso Medium, onde também tem texto novinho do Arthur saindo a respeito também da tragédia do Flamengo. Também te convido a seguir a gente lá no nosso Instagram, onde a gente também está colocando todas as nossas informações, atualizando o pessoal, que tá bem bacana, certo? Quem quiser me seguir no Twitter é só chegar lá no @NatoNatoso, que a gente tá por lá falando algumas besteiras sobre futebol. No mais é isso, e a gente se vê no próximo 2 Toques. Um abração, tchau, tchau!